todos, esta é a minha participação para o NYX Face Awards Portugal. Eu inspirei-me no estilo steampunk, por isso, se vocês querem ver como é que eu fiz esta maquiagem, continuem a assistir. Bem, primeiro vou aplicar a base em todo o meu rosto. Eu posso ter aplicado previamente um primer para proteger a minha pele. E eu basicamente estou a aplicar a minha base com um pincel que eu tenho para base, mas vocês podem usar uma esponja se quiserem. De seguida vou aplicar corretor líquido em zonas estratégicas do meu rosto. Estou a colocar na zona das olheiras e alguns pontos estratégicos para iluminar. De seguida vou esbater tudo com um pincel e até mesmo com os dedos para ter a certeza de que fica tudo bastante uniforme. Em seguida vou matificar todo o meu rosto com um pó matificante. Pode ser um pó translúcido ou um pó com alguma cor. Em seguida utilizei uma sombra com uns brilhantes para colocar na zona das minhas olheiras, porque esta maquiagem é toda muito iluminada e toda muito brilhante. E então eu optei por fazer isso e para colocar também em outras zonas do rosto em que eu tinha posto o corretor. Agora com um pincel assim tipo lápis grande, vou contornar o meu rosto, vou contornar por baixo das maçãs do rosto, também um pouco na minha testa, de forma a ficar um contorno bastante marcado, porque nesta maquiagem o contorno é para ficar marcado. E depois com um pincel mais pequenino vou fazer o contorno agora no nariz. E posteriormente com um pincel um bocadinho mais denso vou esbater todo esse contorno que eu fiz para não ficar uma linha muito marcada. Agora vou agarrar num pincel bastante gordo e aplicar iluminador nas minhas maçãs do rosto, porque neste caso é para exagerar no iluminador, não é só pôr um bocadinho como se costuma pôr, é para pôr bastante iluminador para ficar assim um tom metalizado na pele. E vou aplicar também na zona do nariz e da testa, onde posteriormente pus o corretor. E com um pincel mais pequenino vou aplicar também iluminador em zonas mais pequeninas, no arco do cupido, na cana do nariz, por cima das sobrancelhas. Agora, com o lápis jumbo da NYX na cor Milk, vou colocar nas pálpebras móveis e depois com o dedo vou esfumar todo esse lápis, porque vou usá-lo como base para as sombras que vamos aplicar. Primeiramente, no meu olho direito, com um pincel de esfumar, vou aplicar uma sombra castanha mate no côncavo, para marcar o côncavo. E depois vou esfumar com um pincel de esfumar denso e que esteja limpo, mesmo só para não ficar uma linha muito marcada. Agora com o pincel de sombra e uma sombra metalizada assim cor pérola, vou aplicar em toda a pálpebra móvel com batidinhas, mas ao mesmo tempo também vou arrastar um pouco a sombra para esfumar ao mesmo tempo. E depois volto novamente com o pincel de esfumar limpo e esfumo a linha da junção entre as sombras. No outro olho aplico só a sombra na pálpebra para servir como base e voltando ao olho direito com um pincel angular e uma sombra preta mate, vou fazer uma linha junto às pestanas superiores de modo a fazer uma espécie de eyeliner, mas com sombra. Em seguida vou utilizar um lápis preto no olho esquerdo e fazer um círculo à volta do olho, mais ou menos como vocês estão a ver. O tamanho do círculo é mais ou menos este, mas quando chegamos à parte exterior do olho, nós fazemos uma espécie de triângulo para fazer uma espécie de relógio. Vocês percebem melhor pela imagem. Depois com um pincel, neste caso um pincel tipo esponja, vou depositar sombra preta dentro desse círculo e depois com um pincel mesmo para aplicar sombras, vou melhorar toda essa aplicação dessa sombra e esfumar um pouco as linhas de fora para que fique uma coisa mais perfeita e não tão marcadas, estão a perceber? Em seguida, volto com o lápis da NYX e faço um círculo redondo à volta desse mesmo círculo preto, de modo a ficar bastante junto. E depois, com o mesmo lápis, vou fazer pequenos quadrados em torno desse círculo para fazer uma espécie de roda dentada. E vou fazer isto à volta de todo esse círculo que fizemos anteriormente. Agora vou matificar este lápis com uma sombra branca normalíssima. Vou só matificar um pouco essa zona toda branca. E agora, com um lápis prateado, vou desenhar os números em numeração romana. Começo por escrever por cima da sobrancelha o número 12, basicamente é um X e dois Is. E depois, na parte de baixo do olho, desenho o número 6, que é um V e um I, para fazer as horas do relógio.
Em seguida vou usar um lápis preto bastante bem afiado de preferência e fazer uns risquinhos no final de cada letra para fazer aquele toque mais romano ainda. E depois com o lápis preto faço também umas linhas ao lado para fazer uma espécie de sombreado nas letras, que em seguida vou esfumar com um pincel angular que usei anteriormente, preferência sem sombra, e vou esfumar só para dar assim o ar mais de sombreado e não ficar uma linha tão marcada. Agora volto novamente com o lápis preto e faço 2 ponteiros do relógio. Faço um pouco ao lado do 12, que será um ponteiro mais pequeno, basicamente a fazer um traço e uma setinha. E depois na zona mais abaixo, perto do número 6, faço uma seta um pouquinho maior, novamente um traço, um pouco mais longo que o anterior e uma seta. E agora vou utilizar uma sombra preta com shimmer para matificar essas setas. Eu usei uma com shimmer só para dar assim um tom diferente. E agora venho novamente com o lápis prateado e vou fazer uns reflexos nos ponteiros e também uns tracinhos na reta do ponteiro, só para dar assim um destaque maior. Agora, com esse mesmo lápis vou fazer o contorno da roldana, digamos assim, ou melhor, a engrenagem que desenhei neste olho, só para dar assim um destaque maior. Agora vou utilizar o meu revirador de pestanas, ou curvex, como quiserem chamar, e de seguida vou passar máscara de pestanas em ambos os olhos, tanto nas pestanas superiores como nas pestanas inferiores. Se quiserem podem aplicar pestanas postiças, mas eu no meu caso não apliquei. Em seguida voltamos com o lápis branco e fazemos um círculo na nossa testa do lado oposto ao do relógio. E depois fazemos uma espécie de símbolo da paz lá dentro e uns tracinhos à volta para fazer outro tipo de engrenagem. Com uma sombra assim castanha vou fazer uma espécie de sombreado nessa roldana, na parte de dentro, e depois vou esfumar um pouco com os meus pincéis de olhos para dar assim um toque sombreado mesmo, para parecer que a roldana está na minha cara, está tipo a sair da minha cara. Vou agarrar num lápis dourado e vou fazer um círculo por dentro dessa roldana, assim um círculo muito simples, uma coisa super básica. E depois volto com o lápis prateado e faço um círculo ainda mais pequenino dentro do círculo que fizemos anteriormente. Agora, novamente com o lápis branco, fazemos um círculo para fazer outra engrenagem no lado oposto da nossa cara, do mesmo lado que fizemos agora esta última, e fazemos uma cruz no meio e uns quadradinhos à volta, como fizemos na primeira engrenagem do olho. Novamente vou usar uma sombra castanha mate para fazer o sombreado dentro dessa roldana e de seguida esfumar tudo com um pincel fininho de sombra. E vou, como fiz anteriormente na engrenagem do olho, vou contornar toda esta engrenagem com o lápis de olhos prateado. Ainda com o lápis prateado vou fazer um círculo no meio desta engrenagem, como fizemos no outro, mas desta vez só com o lápis prateado. E agora, para acabar a maquilhagem, vamos aos lábios. Eu coloquei um batom nude em todo o lábio, mas vocês podem colocar um nude mais arrosado, um nude mais acastanhado. Eu usei assim um nude kinda neutro. E em seguida passei com um batom metalizado que eu tenho para dar assim um toque mais de metal, mais de máquina, assim uma coisa para dar mais brilho, e convém que seja um batom metálico o mais dourado possível, que é para ficar mesmo com o tom de cobre, digamos uma coisa assim, cobre, bronze, uma coisa assim. E ainda para enfatizar mais o brilho dos lábios, eu utilizei um pincel pequenino e coloquei iluminador dourado sobre os meus lábios para dar mesmo aquele ar de metal, mesmo metal colado aos lábios quase. E fiz isto com pequenas batidinhas em todo o lábio. E basicamente é esta a nossa maquilhagem, super simples, pelo menos eu achei que foi fácil. Eu espero que tenham gostado da minha participação no NYX Face Awards. Façamos figas para que corra bem. Eu espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!